Imagine, noite escura, holofotes iluminam a fronteira, carros de patrulha vasculham a área. Todo o território está repleto de câmeras, sensores de movimento, drones. Parece que é impossível passar por aqui, mas de repente uma pessoa literalmente voa através da parede. Sim, literalmente voa, não é uma piada. Alguns usam catapultas caseiras, outros potentes estilindes de cabo. Há até aqueles que alugam asas delta e parapentes. O principal é voar rapidamente e pousar sem ferimentos. Alguns tentam até usar balões de ar quente, drones de grande capacidade de carga. Mas não pense que é uma aventura louca sem consequências. Muitos que arriscaram dessa forma sofreram ferimentos graves. Quebram pernas, braços, coluna. Os guardas de fronteira já conhecem esses truques há muito tempo e colocam redes ou reforçam patrulhas nas zonas de possíveis pousos. Um método ainda mais louco são os aviões dos cartéis de drogas. Às vezes, os migrantes são literalmente lançados nos Estados Unidos como contrabando. Pequenos aviões decolam no México, cruzam a fronteira em altitude extremamente baixa e lançam pessoas em um local previamente combinado. Isso parece assustador. As pessoas pulam em alta velocidade, às vezes até sem paraquedas. Alguém pode perguntar, por que arriscar a vida? Por que não encontrar um caminho mais seguro? Mas ele existe. Mas, não para todos. Se a pessoa não pode voar, ela vai a pé. A pé pela região mais implacável do deserto de Sonora. É um dos lugares mais quentes do planeta. A temperatura durante o dia sobe acima de 120 graus. Em Fahrenheit, o chão é tão quente que os sapatos derretem. Você caminha, e ao redor só há areia e espinhos. Sem sombra, sem água, a noite não fica mais fácil. A temperatura cai drasticamente e os animais selvagens saem para caçar. Escorpiões, cascavéis, coiotes. Mas o principal inimigo é a sede. Os migrantes levam garrafas plásticas, mas isso não é suficiente. A água acaba rapidamente, e então começa o pesadelo. Desidratação severa. O corpo se recusa a continuar, os pensamentos ficam confusos, alguns começam a ver miragens, outros simplesmente caem e não se levantam. Todos os anos, centenas de corpos são encontrados neste deserto. Muitos permanecem sem nome. Eles são chamados de fantasmas do deserto. Os patrulheiros de fronteira patrulham essas áreas não apenas para fazer prisões. Eles salvam pessoas de uma morte iminente. Mas há aqueles que sabem como atravessar o deserto e sobreviver. Eles se movem estritamente à noite, se escondem nas sombras das rochas, deixam rastros na areia de forma a confundir os perseguidores. E o mais importante, eles não vão sozinhos. Eles são guiados por pessoas chamadas coiotes. E se eu lhe dissesse que há uma rede inteira de túneis cavada sob a fronteira? Enquanto alguns tentam atravessar a fronteira a pé, outros descem para o subsolo. Esses túneis são verdadeiras obras de arte da engenharia. Alguns estão equipados com iluminação, ventilação e até trilhos para carrinhos. Inicialmente, eles foram construídos por narcotraficantes para o contrabando de drogas. Mas logo eles começaram a ser usados também para o transporte de pessoas. Os túneis podem se estender por centenas de metros, conectando armazéns no México a porões de edifícios nos Estados Unidos. É difícil entrar lá. É preciso pagar uma quantia enorme para ter o direito de usar o túnel. Mas mesmo isso não garante segurança. Muitos túneis são mal reforçados e podem desabar a qualquer momento. Além disso, os guardas de fronteira muito aprenderam a encontrar essas passagens subterrâneas. Eles usam sensores de vibração, georadares e até robôs. Mas se os túneis são fechados, as pessoas procuram novas maneiras. Alguns descem ainda mais fundo, nas redes de esgoto das cidades, nos sistemas de abastecimento de água. Outros seguem por rotas mais acessíveis, mesmo que mais perigosas. Por exemplo, pelo rio que separa os dois países. O Rio Grande é um dos lugares mais traiçoeiros na fronteira. À primeira vista parece um rio comum. Mas, na verdade, é uma armadilha mortal. A corrente aqui é forte. A água é turva, com redemoinhos rápidos. A profundidade, em alguns lugares, chega a 20 pés. Se você não souber onde atravessar, pode se afogar em questão de minutos. Os migrantes usam jangadas improvisadas, câmaras de ar infláveis de automóveis, até garrafas plásticas amarradas entre si. Alguns tentam simplesmente nadar. Mas mesmo que consigam chegar à margem, isso não significa que o perigo passou. Na outra margem, eles podem ser esperados por guardas de fronteira, caçadores de recompensas ou bandidos que praticam roubos. Mas há uma maneira de cruzar a fronteira sem que ninguém perceba. Como atravessar a fronteira e permanecer despercebido? Primeiro, é preciso entender como funcionam os serviços de fronteira. Eles usam sensores de movimento, câmeras térmicas, patrulhas com cães. Drones sobrevoam toda a fronteira, capturando até os menores movimentos. Portanto, a regra principal é não deixar rastros. Migrantes experientes andam de costas para confundir os guardas de fronteira. Alguns usam coberturas especiais nos sapatos para que suas pegadas pareçam pegadas de animais.
Durante o dia, eles se escondem e se movem apenas à noite. Frequentemente, cobrem-se com mantas térmicas para se esconder das câmeras infravermelhas. Alguns usam ponteiros laser para cegar as câmeras de vigilância. Existem até táticas engenhosas de disfarce. Por exemplo, alguns se vestem como trabalhadores de estrada e atravessam tranquilamente os postos de controle. E há quem finja que simplesmente se perdeu e acabou do lado americano por acaso. Mas mesmo que consigam cruzar a fronteira, há um estágio ainda mais difícil pela frente: não ser pego nos primeiros dias. Enquanto alguns arriscam suas vidas, outros cruzam a fronteira com conforto. Sim, os ricos têm seus próprios métodos. A maneira mais simples é comprar um visto. Claro, oficialmente não existe um visto de imigração, mas há brechas. Por exemplo, o visto de turista. As pessoas chegam aos Estados Unidos e depois simplesmente ficam. Alguns até se casam de forma fictícia com um cidadão ou cidadã dos Estados Unidos. Outra opção é a corrupção. Há casos em que pessoas influentes simplesmente subornam os guardas de fronteira ou obtêm documentos falsos que lhes permitem entrar legalmente no país. Mas o método mais elitista são os jatos particulares e iates. Os ricos ilegais simplesmente chegam em um jato particular e seus documentos já mostram um status falso. Mas, se você não tem milhões, é preciso seguir caminhos mais arriscados. Por exemplo, confiar nos coiotes. Coiotes não são animais. É assim que chamam os guias que, por dinheiro, ajudam as pessoas a cruzar a fronteira. É uma indústria inteira, envolvendo muito dinheiro e pessoas perigosas. Os serviços de um coiote são caros. Para atravessar a fronteira, pode-se pagar uma quantia equivalente a vários anos de trabalho no país de origem. Mas mesmo isso não garante sucesso. Às vezes, os coiotes trabalham em conjunto com cartéis. Se o migrante não pagou tudo, ele pode simplesmente ser vendido como escravo ou forçado a trabalhar para traficantes de drogas. Mas o mais assustador são as armadilhas que esperam no caminho. A fronteira dos Estados Unidos não é apenas uma cerca ou um muro. É um território enorme, cheio de perigos mortais. Tempestades de areia que podem enterrar uma pessoa sob uma camada de areia em questão de minutos. Cobras venenosas e escorpiões que se escondem entre as pedras. Há até lugares onde a terra literalmente suga uma pessoa. Areias movediças. Algumas áreas estão minadas. Minas antigas dos tempos de exercícios militares ainda podem explodir. E ainda há armadilhas artificiais. Buracos escondidos, colocados por contrabandistas para capturar visitantes indesejados. Mas mesmo que se consiga evitar todos os obstáculos mortais, outro inimigo pode estar à frente. Zonas militares. Existem áreas onde nem mesmo os moradores locais são permitidos. Essas são áreas onde tecnologias secretas são testadas, bases militares, cujas instalações não estão nos mapas. Em alguns lugares, há sensores de movimento a laser que disparam se alguém cruzar uma linha invisível. Outras áreas são protegidas por drones armados que patrulham o território. Mas o mais perigoso são os campos de treinamento, onde ocorrem exercícios militares. Pessoas que acidentalmente entram lá podem acabar sob fogo ou na zona de explosões. Mas mesmo as tecnologias mais avançadas não podem parar aqueles que estão dispostos a tudo por um sonho. Hoje, a fronteira dos Estados Unidos é protegida não apenas por pessoas, mas também por máquinas. Você caminha à noite, pensando que ninguém te vê, mas na verdade uma câmera com sensor térmico já capturou seu movimento. Em algum lugar no quartel-general, o sistema de inteligência artificial analisa seus passos e transmite as coordenadas para a patrulha mais próxima. Drones, cães-robôs, sensores de movimento. Tudo isso funciona como um sistema integrado. Em alguns lugares, até usam scanners biométricos que verificam os rostos das pessoas diretamente na fronteira. Mas as pessoas ainda encontram maneiras de enganar as máquinas. Por exemplo, usam cobertores especiais que escondem o calor do corpo. Ou se movem em grupos de animais para confundir os termovisores. Mas mesmo que consigam contornar as tecnologias, o mais difícil é permanecer despercebido após cruzar a fronteira. Nem todos que decidem cruzar a fronteira chegam ao seu destino, mas aqueles que conseguem sobreviver contam histórias incríveis. Um desses casos é de um homem que se perdeu no deserto. Não havia água, a temperatura estava altíssima e suas forças estavam se esgotando. Ele estava certo de que aquelas eram suas últimas horas. Mas de repente ele viu pegadas. Alguém havia deixado marcas claras na areia. Ele as seguiu, sem saber para onde levavam. Após algumas horas, ele encontrou uma cabana abandonada, onde havia um velho galão de plástico com água. Foi isso que salvou sua vida. Outro caso. Uma mulher que se escondeu dos guardas de fronteira por 3 dias nos arbustos. Sem comida, sem água, com pernas protéticas. Quando suas forças já estavam se esgotando, ela decidiu se render. Ela saiu para a estrada. Mas acabou encontrando um grupo de imigrantes como ela, que a ajudaram a chegar a um lugar seguro. Mas nem todas as histórias terminam felizes. Muitos ficam no deserto para sempre. Outros caem nas mãos da polícia ou de grupos criminosos.
E tudo isso por um único sonho de chegar aos Estados Unidos. Mas será que esse sonho vale tantos sacrifícios? Poucos sabem, mas os ilegais têm seus próprios mapas. Não são mapas comuns que se pode comprar na loja. São esquemas de rotas, passados de boca em boca. Existem vários caminhos comprovados. Alguns passam por passagens montanhosas, outros por antigas ferrovias abandonadas. Há até rotas que passam por reservas indígenas, onde a polícia praticamente não aparece. A principal regra é não seguir pelas trilhas óbvias. Os guardas de fronteira conhecem as rotas mais populares e montam emboscadas lá. É por isso que os coiotes frequentemente mudam de rotas, escolhendo direções menos previsíveis. Mas mesmo que se consiga encontrar um caminho seguro, o próximo problema é o dinheiro. Cruzar a fronteira é caro. As pessoas vendem suas casas, fazem empréstimos, pedem dinheiro emprestado a parentes. O preço médio da travessia varia de alguns milhares a dezenas de milhares de dólares. Tudo depende da rota, das condições e do dia. Quanto mais seguro, mais caro. Mas há um detalhe. Mesmo que a pessoa tenha pago, isso não significa que ela será levada até o fim. Às vezes, os migrantes são abandonados no caminho e exigem-se mais dinheiro ou até mesmo são vendidos como escravos. Mas, mesmo que você tenha passado por tudo isso, ainda há mais um desafio pela frente. A vida em um novo país. Muitos pensam que, se você cruzou a fronteira, está seguro. Na verdade, isso é apenas o começo de um caminho difícil. Primeiro mito. Nos Estados Unidos, todos os ilegais são imediatamente deportados. Não, muitos vivem por anos, escondendo-se das autoridades. Segundo mito. Se você chegar a uma grande cidade, ninguém vai te encontrar. Na realidade, a polícia e o serviço de imigração realizam constantemente operações, identificando ilegais no trabalho e em locais públicos. Terceiro mito. Na América, todos conseguem um bom emprego imediatamente. Na verdade, muitos ilegais trabalham nos empregos mais difíceis e mal pagos. Sem documentos, eles não podem se empregar oficialmente, o que significa que é fácil enganá-los. Mas mesmo aqueles que passaram por tudo isso enfrentam outro problema. O que fazer a seguir? Você cruzou a fronteira. Você está nos Estados Unidos. Primeiro, encontrar moradia. Muitos ilegais se amontoam em porões, em construções abandonadas ou na casa de parentes distantes. Segundo, trabalho. Sem documentos, é difícil encontrar algo decente. Na maioria das vezes, é limpeza. Trabalho na construção, agricultura. O salário é mínimo, mas não há escolha. Terceiro, temer. Medo constante de ser pego. Cada policial, cada verificação de documentos é um risco de deportação. E tudo isso por uma vida melhor. Mas por quanto tempo ela permanecerá melhor? A cada ano, fica mais difícil cruzar a fronteira. Os Estados Unidos investem bilhões em tecnologias de vigilância. Novos sensores, câmeras, robôs estão sendo desenvolvidos. No futuro, é possível que a fronteira seja protegida por um sistema totalmente automatizado. Sem guardas de fronteira, mas com milhares de câmeras e sensores. Alguns dizem que em breve será impossível cruzar a fronteira. Mas a prática mostra que as pessoas sempre encontram maneiras. A fronteira é apenas um obstáculo. Mas quando uma pessoa tem um sonho, ela está disposta a tudo para alcançá-lo. Se a fronteira entre os Estados Unidos e o México é mortalmente perigosa devido aos desertos e rios, então a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é um verdadeiro inferno militar. A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, é uma faixa estreita de terra, com milhas de largura, que separa as duas Coreias. À primeira vista, parece apenas uma área vazia. Mas, na verdade, é um dos lugares mais militarizados do mundo. Aqui estão instaladas minas, ninhos de metralhadoras escondidos e há franco-atiradores posicionados. Qualquer movimento, e você pode ser baleado sem aviso. Câmeras registram cada mudança na paisagem. Fugir da Coreia do Norte é uma tarefa quase sem esperança. Mas mesmo entre as armadilhas mortais, há aqueles que encontram brechas. Alguns norte-coreanos atravessam a fronteira na chuva, quando os sensores funcionam pior. Outros usam túneis que foram cavados por militares no século passado. Mas se você conseguiu sair da Coreia do Norte, isso não significa que os perigos acabaram. A fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão não é apenas uma linha no mapa, ou seja, é um território onde atuam militantes, grupos terroristas e contrabandistas. Não há postos fronteiriços claros aqui. Nas montanhas, as pessoas atravessam a fronteira sem nem saber que já estão em outro país. Mas o principal risco são as gangues armadas que controlam esses territórios. Alguns afegãos fogem para o Paquistão para escapar da guerra. Mas no caminho, eles podem ser sequestrados, mortos ou forçados a trabalhar para grupos criminosos. Há também outro caminho através do Irã, mas lá há seu próprio perigo. Nos desertos do Irã, muitos fugitivos morrem de sede ou caem nas mãos de guardas de fronteira que não têm piedade dos infratores.
A fronteira entre a Índia e Bangladesh é uma das mais militarizadas da Ásia. Ao longo de toda a extensão, há cercas de arame farpado, e os guardas de fronteira têm o direito de atirar sem aviso prévio. Porque as pessoas arriscam. É simples. Muitos bangladeshianos querem se mudar para a Índia em busca de uma vida melhor. O nível de pobreza em Bangladesh é tão alto que nem mesmo o perigo de ser morto impede as pessoas. Eles tentam escalar a cerca, cavar túneis por baixo ou até mesmo usar barragens. Durante a temporada de chuvas, para atravessar a fronteira por áreas inundadas. Mas se forem pegos, as consequências podem ser terríveis. Os militares indianos são conhecidos por sua brutalidade contra migrantes ilegais. A fronteira entre Israel e Palestina não é apenas uma linha de divisão. É um lugar onde todos os dias ocorrem confrontos, tiro, explosões. Israel construiu um muro de 25 pés de altura para se proteger de ataques. Mas os palestinos estão constantemente tentando superá-lo. Alguns cavam túneis, outros passam por brechas na cerca, e alguns tentam cruzar a fronteira disfarçados de trabalhadores. Aqui, cruzar a fronteira não é apenas uma travessia ilegal. É uma questão de vida ou morte. Se você for visto, podem não apenas prendê-lo, mas também atirar em você. Mas, apesar de todos os obstáculos, as pessoas continuam tentando. Quem poderia imaginar que a fronteira entre a Rússia e a Noruega também poderia ser mortalmente perigosa? Clima rigoroso, temperaturas abaixo de zero, rios gelados. Tudo isso torna a fuga através dessa fronteira um verdadeiro desafio. Alguns fogem pelas florestas e congelam na neve. Outros tentam cruzar a fronteira de bicicleta, porque a pé é proibido por lei. No inverno, você pode encontrar ursos ou simplesmente morrer de frio. E se você for pego pelos guardas de fronteira russos, as consequências podem ser extremamente severas. Mas mesmo esse inferno gelado não impede as pessoas que estão dispostas a tudo por uma nova vida.